Imagens Estranhas é um livro japonês que é um thriller e suspense psicológico que se passa no Japão. Então a gente tem um caso de mistério onde esse livro ele é dividido em algumas partes e aí todos os casos têm uma coisa em comum: desenhos. E como ele se trata de um thriller e suspense psicológico, é óbvio que ele tem um mistério por trás e um mistério por trás desses desenhos. Então você vai acompanhar os personagens para tentar descobrir o que aconteceu. E como vocês podem ver, esse livro ele é muito lindo. Ele chama muita atenção porque a capa dele é muito bonita. Ele tem os desenhos dentro dele também, né, representados. Então é óbvio que isso também é uma coisa legal, porque eu gosto de coisas visuais nos livros quando eles trazem essa proposta. E ele também é um famosinho do TikTok. Então sim, ele ficou muito famoso no TikTok, em outras redes sociais, muitas pessoas falando sobre ele e você fica pensando, nossa, esse livro deve ser maravilhoso. Tem essa imagem aqui, tem algumas outras imagens também desse tipo que a gente vai falar sobre depois, mas eu quero que vocês saibam que essa não foi uma boa experiência de leitura pra mim. Eu acho que o principal motivo pra eu não ter gostado dessa leitura foi a escrita, que provavelmente é uma coisa cultural, tá? Eu não gostei da escrita desse autor, eu acho muito questionável a forma que ele decidiu contar essa história, a forma que ele fez a ordem dos acontecimentos, né? Como ele explicava as coisas, por que ele explicava dessa forma. E eu acho que sim, é uma questão cultural, porque eu nunca tinha tido nenhuma experiência lendo livros de outras culturas, que não fossem estadunidenses / inglesas, se eu não me engano. Assim, como é uma questão de uma cultura oriental, que é muito mais diferente da que ocidental, eu acho que isso pega um pouco também. Como eu mostrei aqui, ele não tem só os desenhos de cada caso, ele também tem alguns desenhos que são explicativos. Então o autor ele usa muitas imagens de apoio visual, né, pra explicar a ordem dos acontecimentos, assim, da forma do raciocínio dos personagens de chegarem na resposta. Porém, ela não é muito legal, porque ela é muito repetitiva. Então esse autor ele faz com que a gente tenha esse pensamento de raciocínio, onde ele mostra essa primeira imagem, assim, onde ele tá tendo uma descrição um pouco mais técnica, né, que talvez a gente não saiba. E aí você acha super legal, mas depois de uma página, uma ou duas páginas, ele mostra a mesma imagem, sem nenhuma mudança. E você fica se perguntando, tipo, cara, será que eu sou burro o suficiente pra não conseguir voltar uma ou duas páginas pra ver essa imagem de novo? Eu não aguento burrice, eu não aguento gente burra. Eu acho que também essa parada da introdução dos personagens é meio esquisita, porque eu não quero ficar dando spoiler pra vocês, mas é que cada parte do livro vai contar uma experiência de um personagem diferente. E aí a introdução desses personagens é estranha, porque eles são quase jogados. Você não entende por que eles estão ali, você não entende o que eles têm a ver com o caso, você não entende por que eles estão pesquisando sobre os casos. E aí depois você só vai entender isso na parte 4, que é tipo assim, o final da parte 3 pra parte 4, que é o final do livro. Eu também acho que esse autor, ele repete muita informação de texto mesmo. Então, na primeira parte, a gente tem um blog onde tem coisas escritas e a gente tem essas escritas demonstradas, né? Tipo, tem as datas e as coisas que foram escritas no blog. E aí, depois de, tipo, uma página com algumas falas, assim, ele transcreve de novo a mesma parte do blog. E aí, depois de um tempinho, assim, de poucas falas de novo, ele faz a mesma coisa com outra parte do blog, sempre pra seguir o raciocínio dos personagens. E aí você fica se perguntando se, de novo, você não é capaz de voltar algumas páginas e ler o que estava escrito no blog. Ou mesmo se o próprio autor não pudesse descrever de uma forma diferente, né? Sem realmente ter que transcrever o que ele já escreveu. Esse livro, ele é bem curto, ele tem menos de 200 páginas, ele é uma leitura rápida. Por ser um mistério, ele é, assim, pelo menos pra mim, que gosta de mistérios, eu acabo mais rápido. E eu acho que esse livro, ele poderia ser diminuído em, sei lá, 15, 20% por conta dessas repetições. Então, talvez você pudesse, enfim, ter uma história que, apesar de ser um pouco mais curta, fosse um pouco mais direta, mantendo a atenção que ele gostaria. Falando sobre os casos específicos agora, tem a primeira parte do caso, eu acho que ela é muito jogada. Você, tipo assim, você tem um início abrupto e você tem um final da mesma forma. Então ela começa de um jeito esquisito, ela termina de repente e você não entende absolutamente nada. Ele simplesmente jogou ali as informações do raciocínio dele pra desvendar aquele mistério, que não foi desvendado de uma forma completa. Ele começa a segunda parte com uma história diferente, e aí você fica se perguntando, será que isso faz parte da mesma história? Porque a primeira acabou de uma forma tão esquisita que eu achei que ia ter continuação. E aí depois, só na terceira parte, você entende que é uma continuação, que faz tudo parte de uma mesma história e tal. E isso não é um spoiler, porque eu acho que, na verdade, eu até fui um pouco burra, porque eu acho que no início do livro, que é o epílogo, o prefácio, sei lá, eu nunca sei o que vem antes do primeiro capítulo, eu acho que a psicóloga fala alguma coisa, né? A gente tem essa parte da psicóloga com o HTP, que é
é um teste projetivo, teste psicológico projetivo, que é aquele teste da casa, árvore e pessoa, que você desenha uma casa, você desenha uma árvore, você desenha uma pessoa. Baseado no que você desenhou, o psicólogo vai fazer uma interpretação ali de algumas coisas da sua personalidade, né? Porque ele é um teste de personalidade. Eu acho que essa psicóloga, ela até dá um indício, assim, de que a história é completa, né? De que ela é uma história só, mas é tudo muito esquisito, porque ela acaba de um jeito esquisito na primeira parte. Eu acho que a segunda parte, ela é mais esquisita do que a primeira, justamente porque a primeira acabou de um jeito esquisito. Então você, no início da segunda história, você fica muito confuso, porque você não entende quem são esses personagens, não entende por que eles estão sendo introduzidos, não entende a história deles, mas existe uma tensão. Essa é a única parte da história onde você fica tenso, de verdade. Você fica com medo, porque tem uma mulher e uma criança sendo perseguidos, e você não sabe quem é, você não sabe por quê, e aí você fica com medo do que vai acontecer. Essa parte da leitura eu acho que foi legal, ele conseguiu realmente descrever de uma forma que você fique tenso. Mas aí no final você se decepciona de novo, porque nada faz sentido. Então a gente tem uma parte onde onde essa mulher, ela decide que vai matar esse cara, e aí ela traz ele pra dentro da casa dela pra matar esse cara. Tipo assim, se você tomou a atitude, né? Você já tomou a decisão de você matar uma pessoa, você não vai levar ele pra dentro da sua casa, um homem, principalmente, né? Porque a gente sabe, enfim, a gente sabe do que acontece com as mulheres em relação a homens agressivos. E aí você vai enfiar uma faca nele. Sim, você pode fazer isso no corredor, você pode fazer isso na rua, você pode fazer isso em um beco escuro onde não tem câmeras e ninguém vai ver, qualquer coisa, mas você vai levar ele pra sua casa, onde é o lugar onde você gostaria que ele não estivesse. A parte 3 é onde tem a melhor parte do caso, porque realmente é um caso que parece separado de início, né? Onde realmente faz sentido tudo que acontece. Então você fica, caramba, esses personagens agora eles têm motivo pra ir atrás disso, eles têm recursos pra ir atrás desse caso, né? Pra conseguir desvendar esse mistério, mas ao mesmo tempo, tipo assim, ele tem uma parte que parece um pouco mais absurda, porque tem uma parada onde o cara, ele fez um desenho enquanto ele estava sendo assassinado, ele fez um desenho sem ver, e tudo bem, porque isso é possível, tá? Eu pesquisei e realmente isso é possível, as coisas que ele descreve no livro em relação à técnica de como se faz isso, é verdade, tem como você fazer isso, mas ao mesmo tempo é muito difícil de você acreditar que enquanto ele estava sendo assassinado brutalmente, ele estava desenhando e fez um desenho lindo. Outra coisa que eu esqueci de falar do caso 2 também, da parte 2 desse livro, é que tem uma questão assim, ele sempre vai trazer essas partes técnicas, igual eu falei, de uma explicação técnica do desenho que aparece, porque todos os casos têm alguma coisa em comum, que é o desenho. Então o desenho da segunda parte ele traz uma super explicação técnica do que a personagem pensou, do raciocínio dela, que no final não foi utilizado pra nada, porque ele não tava nem correto, digamos assim, tipo, ele só foi utilizado porque ele queria utilizar essa técnica de alguma forma, mas não levou a lugar nenhum. Você fica se perguntando, será que isso valeu a pena? Ele precisava realmente ter descrito essa parte? E aí vem a parte 4, assim, que é o fechamento de tudo, que você fica, agora faz sentido, porque aí você tem a junção de todas as histórias em uma ordem cronológica que faz sentido, mas ao mesmo tempo você não consegue ter essa tensão, porque ele introduz um personagem que já tinha aparecido antes, mas assim, a gente tem um ponto de vista do personagem no meio dessa história que não faz sentido ter esse personagem naquele momento. Você pode deixar a descrição dele, a visão dele, né, o ponto de vista dele pro final do livro, que faria muito mais sentido, inclusive, porque esse livro, ele mexe com passado e presente. Quando ele tava contando a parte 4, onde ele tinha uma ordem cronológica pra seguir, ele ficava tendo essas quebras com esses pontos de vista que são do presente, pra depois contar o passado de novo, pra depois voltar pro presente, e isso deixa você muito mais confuso, porque nessa parte onde ele deveria repetir as informações, onde, tudo bem, essa informação tava lá na primeira parte do livro, e aí a gente vai ter que raciocinar pra entender ela, aí ele poderia ter trazido uma coisa repetida, mas aí ele decide não trazer, o que me faz questionar muito, porque na parte em que a gente estava lendo, ele estava repetindo muito, na parte que precisava, ele não fez. E eu também acho que o final poderia ter uma resolução maior, porque assim, a gente tem um fechamento que é bonitinho, né, tipo assim, na medida do possível do que foi feito, mas eu acho que o culpado, de fato, a gente não teve um fechamento do que aconteceu com ele, e eu acho que eu gostaria de saber. Então não é que eu acho que o livro deveria ser maior, e nem que deveria ter uma continuação, mas eu acho que eu gostaria de ter esse fechamento redondinho do que aconteceu, de fato, com todas as pessoas envolvidas. Eu acho que esse livro, pra mim, ele não foi uma leitura muito legal, apesar de o mistério ser legal, o plot também não é de cair o queixo, então você
você fica meio tipo, tá, é um mistério assim, é um livro que você lê o quê? Eu li ele em 2 dias porque eu tava a fim de ler, eu tava nessa vibe de mistérios, né, de uma pegada de mais livros de suspense. Tinha acabado de comprar ele, eu tava afim, então eu li ele muito rápido, mas eu acho que essas coisas me atrapalharam na leitura, porque eu acho que inclusive eu poderia ter acabado ele em um dia se não fossem essas coisas que me incomodaram. Dito isso, eu vou dar 3 estrelas pra ele, o que pra mim é bem alto, na verdade, porque eu fui legal com ele. Eu acho que tem essas questões dos apoios e dos personagens, que tem alguns personagens que foram legais, tem algumas partes que foram legais, tem algumas técnicas mostradas que foram legais, apesar de não fazerem tanto sentido pra história. Ele é bonito, então eu levei tudo isso em consideração, e também levei em consideração essa parte cultural que eu falei, que provavelmente é um dos fatores pra que eu não goste dele, e eu vou tentar ter outras experiências de ler sobre esses livros que são de outras partes de outras culturas, né, de outras partes do mundo, e aí eu vou trazer pra realmente ver se é uma questão cultural, se é uma questão minha mesmo que eu não gostei, e é isso. Mas me digam nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês já leram esse livro, se vocês querem ler ele, e se vocês ficaram com vontade de ler ele depois dessa resenha.